Olá pessoal, que tal falarmos um pouco sobre a independência do Brasil nesse 7 de setembro? Lembrando que o processo de independência começa bem antes de 1822, justamente quando Napoleão, imperador da França, decide decretar um bloqueio continental na Europa para derrotar o seu grande inimigo, a Inglaterra. Como Portugal era aliado dos ingleses, Dom João VI decidiu fugir com sua comitiva real para o Brasil. Dom João governava Portugal porque sua mãe, Dona Maria, estava impossibilitada devido aos problemas mentais. Então, em janeiro de 1808, parte da comitiva real chega à cidade de Salvador e, posteriormente, alguns dias depois, no mês de março, eles chegam à capital da colônia, a cidade do Rio de Janeiro. Algumas pessoas na época foram despejadas das suas melhores casas para servir de moradia para a comitiva real, na qual se colocava um PR na frente, com as iniciais de príncipe e regente, só que alguns liam "Ponha-se na rua". Algumas medidas tomadas por Dom João ao chegar no Rio: criação de ministérios da guerra e estrangeiro, da marinha, da fazenda e do interior, fundação do Banco do Brasil, instituição da Junta Geral do Comércio, instalação da Casa de Suplicação. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Em 1816, Dom João foi coroado com o título de Dom João VI. Nessa época, ele teve que enfrentar a Revolução Pernambucana, que exigia melhores condições de vida ao povo local. Essa revolução foi considerada um dos primórdios do processo de independência. Em 1820, com a Revolução Liberal do Porto, Dom João teve que deixar o Brasil e retornar para Portugal, pois seus direitos como rei estavam ameaçados. Dom João se dirige a Portugal e deixa aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro I, no qual é convocado a voltar a Portugal em 1822. Porém, no gesto que ficou marcado como Dia do Fico, Dom Pedro decide ficar ao Brasil e levar o processo de independência mais adiante e mais a sério. Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico e é comemorado no dia 9 de janeiro. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, à margem do rio Ipiranga, declara o Brasil independente de Portugal. Esse quadro foi feito por Pedro Américo anos mais tarde, em 1888, para celebrar o segundo reinado brasileiro, no qual Dom Pedro II era o imperador brasileiro na época. Esse quadro é um célebre quadro brasileiro que fica no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Em dezembro do mesmo ano, de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador brasileiro e a religião católica foi oficializada como a religião principal do Império no ano de 1824, na Constituição. Lembrando que boa parte da população brasileira naquela época, 30% da população brasileira era de origem africana e escrava. A escravidão foi mantida durante quase todo o Império, sendo finalizada apenas em 1888, no final do segundo reinado, no dia 13 de maio daquele ano. Boa parte da população brasileira permaneceu com as mesmas condições de vida após a independência. Lembrando a vocês que o hino da independência é de autoria de Dom Pedro I. E o hino da independência ele é mais antigo do que o próprio hino nacional da República Brasileira. A gente sempre fala de independência e vê o quê? A bandeira brasileira como símbolo, Só que a gente tem que lembrar que essa bandeira que nós temos aí, essa bandeira nacional, ela é uma bandeira republicana, certo? E ela só foi criada em 1889, com a proclamação da República. A primeira bandeira brasileira, após a independência, é a bandeira imperial, no qual o verde significa a Casa de Bragança, a dinastia de Dom Pedro. O amarelo, as riquezas minerais. Os ramos de café, a riqueza agrícola brasileira. A coroa, o símbolo da monarquia. E as 20 estrelas, as províncias, ou seja, os estados brasileiros, que naquela época eram chamados de província. A cruz da Ordem de Cristo simbolizava o catolicismo, o cristianismo, como religião oficial do período imperial brasileiro. Então, esta foi nossa primeira bandeira, a bandeira do Império Brasileiro.
A bandeira que nós conhecemos hoje é uma bandeira republicana e hoje faz parte dos símbolos nacionais, junto com o selo nacional, o brasão da República e, claro, o nosso hino